Boa tarde, o meu nome é Rosane Bezerra Soares, eu sou professora do curso de licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal de Sergipe e vim apresentar um projeto com potencial interdisciplinar para a criação de material didático em tempos de pandemia. Vou apresentar algumas imagens que foram criadas pelo professor Alex Santana Batista. Sabemos que o panorama hoje, nós enfrentamos as graves consequências das ações do vírus Covid-19. Na educação, as aulas remotas, com muitos alunos desmotivados, de acordo com estudos sobre a educação na pandemia, divulgados pelo Instituto Datafolha. E quais seriam as razões? Segundo o Conselho Nacional da Juventude, CONJUVE, um dos principais fatores da falta de estímulo seria o desequilíbrio emocional vivenciado durante a pandemia. E aí, o objetivo desse trabalho é exatamente apresentar um projeto com potencial interdisciplinar para a criação de material didático em tempos de pandemia relacionado à arte. Qual a justificativa? Considera-se que, em tempos de perdas traumáticas, isolamento social e ensino remoto, os professores necessitem de material de ensino-aprendizagem que possa despertar diálogos e reflexões vinculados a esse momento. O potencial pedagógico desse projeto tem como base escritos da professora Ana May Barbosa, que valoriza a contextualização do ensino para o maior entendimento do fazer, ler e ver. Tal contextualização não se refere somente à história da arte, mas demonstra a relação entre arte, vida e tempo. Compreender a imagem na contemporaneidade seria praticar a reflexão sobre o olhar diante do contexto em que vivemos. Considera-se, assim, a relevância da arte que não se afasta do nosso cotidiano, facilitando o diálogo do ser humano com o mundo. Dentro dessas obras desenvolvidas pelo professor Alex Santana, nós temos um desenvolvimento do material didático em que o tema da pandemia está presente, relacionando práticas artísticas, pedagógicas e investigativas. A técnica utilizada nesse projeto foi a colagem, realizada dentro desse aplicativo PixArt. E, nesse projeto, os personagens de obras de Leonardo da Vinci foram apresentados com máscaras, enfatizando-se, assim, a importância da proteção contra a Covid-19 e relacionando o passado e o presente. Isso dentro de tempos de negacionismo, inclusive da própria máscara. Aí, o homem vitruviano, nesse primeiro trabalho, está centralizado, simbolizando a busca pelo conhecimento e o respeito pela ciência, que, inclusive, também tem relação com o uso da máscara. A apropriação da obra A Virgem e o Menino com Santa Ana, nesse trabalho aqui à esquerda, nós vemos uma colagem de imagens de museus e monumentos icônicos do mundo, como a Esfinge do Egito, o Museu do Louvre e a Torre Eiffel da França, o Coliseu de Roma e o Museu de Arte Oscar Niemeyer do Brasil. Então, depois foram adicionadas nessa colagem as máscaras em todos os personagens. Quais seriam questões sugeridas aí de ensino-aprendizagem? Por exemplo, a procura de informações sobre os lugares, considerando que é uma pandemia, e instituições culturais pelos alunos num trabalho interdisciplinar.
Há aí, inclusive, nesses museus, a possibilidade de visitas virtuais. Nesse trabalho, destacou-se as imagens de museus e monumentos icônicos do Brasil, como a estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, a Galeria Álvaro Santos e a estátua do Caranguejo, em Aracaju, o Museu de Arte Sacra em São Cristóvão, Sergipe, e o MASP, Museu de Arte de São Paulo. Por fim, também foi adicionada a máscara na personagem. Sugestões de ensino-aprendizagem. O desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares envolvendo o passado e o mundo contemporâneo. Realização de exercícios criativos com o uso do aplicativo. Quer dizer, poderia ser utilizado pelo uso de professores e alunos. Aqui, a Mona Lisa e os monumentos icônicos da humanidade, como a pirâmide e as Esfinge do Egito, a Estátua da Liberdade dos Estados Unidos, a Torre Eiffel da França e o Coliseu da Itália. A Mona Lisa, também mascarada, foi colocada no centro da obra. Então, nós temos aqui uma proposta de desenvolvimento de trabalhos envolvendo a cultura visual, a geografia, a história da arte, entre outros. Procura-se, então, praticar a reflexão sobre o olhar diante do contexto em que vivemos, é a sugestão. Esses exemplos foram apenas alguns que poderiam estimular novas construções de obras envolvendo trabalhos de artistas diversos, variados períodos históricos e técnicas, assim como questões contemporâneas, de acordo com o assunto proposto pelo professor naquele momento. E nós temos como considerações finais a proposta que engloba questões características da arte contemporânea, inclusive estimulando seu estudo, como as apropriações, a possibilidade do uso da tecnologia e das novas mídias, a quebra de fronteiras entre as artes, a fusão entre arte e vida, a interação do espectador com a obra, entre outros. Do lado dos professores, eles poderão debater sobre problemas socioemocionais, possibilitando formas de aprendizagens autônomas e colaborativas, com ênfase no questionamento. Os alunos poderão desenvolver pesquisas interdisciplinares e ainda identificar-se com o tema proposto, expressando as suas próprias vivências por meio da arte, compartilhando os sentimentos que nos unem em atitude solidária. Espera-se, assim, que a construção de novos trabalhos torne possível, simbolicamente, a mudança de cenário em direção à esperança por dias melhores. É o primeiro passo. Temos aqui as referências. Muito obrigada.